Abstração de dados. O que é isso? O sistema de gerenciamento de banco de dados, ele deve fornecer ao usuário uma representação conceitual dos dados. Em alguns casos, sem fornecer muitos detalhes de como essas informações são armazenadas. Tá? O sistema de banco de dados ele tem que prover uma visão abstrata dos dados para o usuário. Tá? E essa abstração ela se dá em três níveis: a nível de visão dos usuários, que é essa área aqui mais em cima, mais superficial, digamos assim, a nível de conjunto de usuários, ou seja, no nível conceitual, e a nível de armazenamento, que está relacionada à parte física já do banco de dados. Ok? Bom, o que é a abstração de dados a nível de visão de usuários? Nesse nível de abstração, é descrito partes do banco de dados de acordo com as necessidades de cada usuário, individualmente. Ou seja, num banco de dados onde eu tenho as informações de nome, endereço e telefone de uma pessoa, e o João procura o endereço e o telefone da Maria, tá? Uma abstração de dados no nível de usuário, ele vai descrever o que? Apenas aquilo que ele necessita, tá? O João ele precisa da informação do endereço e do telefone da Maria. O banco de dados ele deve fornecer essa visão para ele, tá? Que é uma visão diferente de uma abstração a nível conceitual. Tá? O que é o nível de conjunto de usuários ou nível conceitual? Nesse caso, é descrito quais dados estão armazenados e os seus relacionamentos. Tá? Essa questão do relacionamento é de grande importância quando a gente trata de banco de dados. Por quê? A princípio, a ideia que nós temos é a seguinte: nós vamos dispor de um local onde vamos armazenar informações que serão recuperadas posteriormente. No entanto, essas informações, pessoal, elas têm que estar armazenadas de maneira coerente, certo? E isso daí envolve estruturas complexas, tá? No nível físico. Vocês vão ver posteriormente, quando nós estivermos conhecendo os conceitos de modelagem de banco de dados, o quão importante é esse nível aqui, porque a partir dessa modelagem é que nós teremos uma visão geral do nosso banco de dados, tá? E isso está diretamente relacionado a qualidade desse banco de dados, a qualidade do armazenamento e da recuperação dessas informações, ok? E por fim, o nível de armazenamento, que é o nível físico, ele é o nível mais baixo de abstração e descreve como os dados estão realmente armazenados, englobando estruturas complexas e de baixo nível, certo? Então, no nível mais alto, eu tenho aqui a visão que o usuário final vai ter. Quando ele faz uma consulta, ele recebe aquele resultado. No nível conceitual, eu tenho a forma como o banco de dados ele está distribuído, vamos dizer assim. Distribuído de forma conceitual. Né? E no nível de armazenamento, é a forma como o banco de dados está construído de fato. Ok? Bom, além da abstração, nós temos também ainda conceitos de linguagens de definição de dados e linguagens de manipulação de dados. Tá? No esquema de um banco de dados, no projeto geral, é comum, né, um esquema para cada nível de abstração e subesquemas para cada visão de usuário. Tá? Tudo isso vai ser pré-definido. E onde que entra a linguagem de definição de dados? Essa linguagem ela vai permitir especificar o esquema do banco de dados através de um conjunto de definições de dados. Tá? A linguagem de definição de dados, a DDL, que vem de Data Definition Language, é uma linguagem de computador utilizada para a definição de estruturas de dados.
Inicialmente, ela se referia a um subconjunto da SQL, mas hoje é utilizado em um sentido genérico para se referir a qualquer linguagem formal para descrição de estruturas de dados ou informação, assim como os esquemas de um banco de dados. Uma vez compilados, esses parâmetros da linguagem de definição de dados são armazenados num conjunto de arquivos que vai ser denominado dicionário de dados ou catálogo de dados. Nesse dicionário estão armazenados os metadados, ou seja, dados relacionados à estrutura de armazenamento. Toda vez que o sistema de gerenciamento de banco de dados vai retornar uma consulta, ele consulta primeiro os metadados, ou seja, esse catálogo de dados, para que ele verifique onde se encontram cada um desses campos, tá? Se eles existem de fato. Uh, algumas algumas declarações utilizadas na linguagem de definição de dados. Por exemplo, a declaração create, ela é utilizada para construir um novo banco de dados, ou uma nova tabela, um índice ou uma consulta armazenada, tá? Existem algumas variações de sistema de gerenciamento de banco de dados para sistema de gerenciamento de banco de dados, mas basicamente, na linguagem de definição de dados, nós temos aí declarações a respeito da estrutura desse banco de dados. Por exemplo, a declaração create, como eu disse, serve para criar ou uma tabela, tá? Ou o próprio banco de dados. Nós temos, por exemplo, a declaração drop, que serve para remover um banco de dados ou remover uma tabela, ou seja, ele vai definir ali aquela estrutura básica do banco de dados, onde as informações elas serão jogadas, onde elas serão armazenadas de fato. Outra declaração também que está relacionada à linguagem de definição de dados é a declaração alter, que vai modificar um objeto existente no banco de dados. Quando nós entrarmos no estudo da linguagem SQL de fato, né, isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Bom, nós temos ainda a linguagem de manipulação de dados. Bom, se a linguagem de definição de dados ela define a estrutura do banco de dados, a linguagem de manipulação ela vem para que a pessoa que está em contato direto com o banco de dados, ela consiga recuperar essas informações. Ela permite então ao usuário acessar ou manipular esses dados, vendo-os de forma como são definidos no nível de abstração mais alto do modelo de dados utilizados. Tá? Uma consulta ou uma query é um comando que requisita a recuperação de informação. Tá? E essa é a parte da HTML que envolve a recuperação de informação é chamada linguagem de consulta. Voltando para o SQL, exemplos dessa linguagem de consulta é a função select, por exemplo, a função insert, a função update e a função delete. Para que serve esse comando select? Ele vai selecionar alguma informação naquele dado. Tá? Para que serve a função insert? Ele vai inserir alguma informação naquele banco de dados que foi previamente definido. Tá? Para que serve a função update? Para eu atualizar alguma informação. Tá? E a função delete para eu deletar uma informação que já não tem mais sentido mantê-la armazenada no banco de dados. Tá? Bom, voltando ao sistema de gerenciamento de banco de dados, ele é um módulo de programa que fornece a interface entre os dados de baixo nível, armazenados no banco de dados, e os programas aplicativos ou as solicitações submetidas ao sistema. É interessante frisar, pessoal, que o sistema de banco de dados ele pode ser utilizado assim sozinho, vamos dizer assim, um sistema de banco de dados e pronto, como ele pode também ser atrelado a outras aplicações, tá? Se a gente for parar para pensar, a maioria das aplicações hoje, a maioria dos programas que nós utilizamos, eles utilizam uma base de dados, tá? Para que nós possamos acessar aquelas informações que foram armazenadas
depois, tá? O sistema de gerenciamento de banco de dados, então, ele é o software que manipula todos os acessos ao banco de dados e proporciona a interface ao usuário do sistema de banco de dados, certo? Que mais? De forma conceitual, o sistema de gerenciamento de banco de dados ele trabalha da seguinte forma: o usuário ele vai emitir uma solicitação de acesso, tá? O sistema de gerenciamento de banco de dados ele vai interceptar essa solicitação e vai analisá-la. Tá? Que tipo de análise são essas? Verificar se a solicitação ela tem procedência, verificar se o usuário que solicitou aquela informação, ele tem permissão para receber aquela informação de volta ou não, tá? Ele então inspeciona os esquemas externos ou subesquemas relacionados àquele usuário, como eu disse, né? E depois ele realiza as operações solicitadas no banco de dados armazenado, ok? Bom, as tarefas de um SGBD. Ele deve permitir a interação com o sistema de arquivos do sistema operacional, se for o caso. Ele deve cumprir a integridade, tá? Ou seja, deve garantir a integridade das informações, deve garantir também segurança dessas informações para que não sejam violadas, para que não sejam alteradas, e deve ainda manter cópias de segurança, tá? Ou seja, garantir formas de recuperação dessas informações, certo? Bom, nós temos ainda os papéis humanos em um sistema de banco de dados. Tá? Existem diversos papéis a serem desempenhados num sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Os usuários eles realizam operações de manipulação de dados, né? E que usuários são esses? Existem vários níveis de usuários. Nós podemos ter aí usuários do tipo programadores de aplicações, usuários sofisticados, usuários ingênuos. Temos o administrador do banco de dados, né? E o administrador do sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Para um grande banco de dados, existe um grande número de pessoas envolvidas, desde o projeto até a sua manutenção. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, os usuários ingênuos, usuários casuais. São aqueles que acessam os bancos de dados casualmente, mas que podem necessitar de diferentes informações a cada acesso. Eles utilizam linguagens sofisticadas de consulta para especificar as suas necessidades. Tá? Os usuários sofisticados são aqueles que estão familiarizados com o sistema de gerenciamento de banco de dados e eles irão realizar consultas mais complexas. Qual é a função, por exemplo, do administrador do banco de dados? Em um ambiente de banco de dados, o recurso primário é o banco de dados por si só. E o recurso secundário é o sistema de gerenciamento de dados, de banco de dados e o software relacionado. O que eu quero dizer com isso? É que se eu não tenho um banco de dados para início de conversa, não existe a necessidade de um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Então, além do administrador do sistema de gerenciamento de banco de dados, nós temos o administrador do próprio banco de dados, tá? E qual que é a função dele? Ele é responsável pela autorização de acesso ao banco de dados e pela coordenação e monitoração do seu uso, tá? E por fim, o administrador do sistema de gerenciamento de banco de dados, que o nome já é autoexplicativo, né? Ele vai gerenciar todo aquele processo, desde as requisições do usuário final a ponte com o banco de dados em si, passando pelo administrador do banco de dados, certo? Bom, pessoal, a introdução que eu gostaria de dar a vocês era essa daqui. Eu aproveito para reforçar que vocês devem fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 da apostila disponibilizada a vocês, ok? Façam a leitura detalhada desse conteúdo,
tá? E é através dessa leitura, dessas informações, é que vocês terão as bases necessárias para responder ao questionário que está disponível na nossa plataforma para que vocês respondam. A respeito de pontuação, de valores dessas atividades, de acordo com a estrutura do nosso curso, 60% da nossa nota deve ser destinada às atividades presenciais e 40% às atividades à distância, ok? Então, como que vai ser cobrado, como que vai ser valorado essas atividades que vocês vão começar a fazer a partir dessa semana. As atividades à distância, todas elas vão valer 4, que seria os 40% da nota. Todas elas. O que vai ser feito? Ao final de todas as atividades à distância, eu farei a média de todas as atividades. Então, se na primeira atividade você tirou 3 e na segunda atividade você tirou 4, tá? Vai ser feita a média dessas duas atividades, que vai corresponder então aos 40% da nossa nota, certo? Então, leiam o conteúdo, respondam a atividade e postem de volta dentro do prazo limite, e quaisquer dúvidas, não hesitem de utilizar o nosso fórum de tira dúvidas, ok? E está sendo realizada uma enquete e eu peço que vocês respondam para que nós possamos definir a data do nosso chat, tá? Ele vai acontecer ao menos uma vez por semana e eu preciso definir um horário que fique razoável para todos os usuários, ok? Então, boa semana para vocês, bons estudos, e quaisquer dúvidas, utilizem o fórum de tira dúvidas, o fórum de atividades, se for o caso, ou ainda enviem mensagens, se esse for o caso, ok? Obrigada, pessoal, boa semana, até a próxima.